Olá, alunos! Eu sou a professora Márcia Mila e essa é a nossa terceira videoaula da disciplina Metodologia Científica Aplicada à Engenharia, do curso de Engenharia Mecânica para o 8º e 9º períodos da Faculdade Multibix da Serra. Bom, nessa aula de hoje, a gente vai falar como que vai ser o roteiro do trabalho, como vai ser a estrutura do trabalho e vamos definir, né, alguns conceitos, né, principalmente em relação à introdução, né, os subitens, o referencial teórico, a metodologia, cronograma e as referências bibliográficas nós falaremos numa próxima aula, porque esse assunto é um pouquinho mais extenso. Bom, como que vai ficar a estrutura do seu trabalho? Ele deve ter a capa, a folha de rosto, um resumo, a gente já até conversou sobre, né, ele, deve ser de um parágrafo só, enfim, nós já havíamos comentado, né, qual o formato dele, o sumário, que deve obedecer também à norma BNT, e aí vem o primeiro capítulo, que é a introdução. Então, na introdução, a gente vai ter a contextualização, a delimitação do problema, o problema, né, a hipótese quando couber, os objetivos geral e específico, a justificativa. Aí nós vamos entrar no capítulo 2, que é o referencial teórico. O capítulo 3, a metodologia, nós vamos abordar aqui. Nós vamos explicar também sobre o tipo de pesquisa que existem, e vocês vão ter que selecionar qual é o tipo de pesquisa que vocês vão adotar, né, de acordo com o trabalho de vocês. Vamos falar também sobre o cronograma e as referências bibliográficas, ok? Então, na introdução, né, que é o primeiro capítulo do trabalho de vocês, né, ela não se enumera no trabalho de conclusão de curso, mas sim no projeto de pesquisa. Então, no projeto de pesquisa, a introdução, né, ou seja, a parte introdutória, o primeiro capítulo, é onde deve ser apresentados o tema do projeto, né, e a sua delimitação, porque você não pode deixar esse trabalho muito amplo, você precisa dizer quais são as limitações, ou seja, você vai ter que delimitar o seu tema, apresentar também o problema em forma de pergunta, a hipótese quando for, né, quando couber, né, como está escrito aqui, uma, duas, ou de repente você vai ter que fazer hipótese de uma forma mais detalhada, porque o seu problema pode ser um pouco mais complexo, os objetivos, tanto geral quanto os específicos, e a justificativa da escolha do tema, né, do seu projeto. Então, o tema é um assunto escolhido sobre o qual você vai escrever a sua pesquisa, né? Nesse tema você deverá responder a pergunta: o que pretendo abordar? Ok? Lembrando que quando você for escrever seu trabalho, não é para escrever na primeira pessoa do singular, nem na primeira pessoa do plural. Então, quando você for escrever, não responda, por favor, né? Eu pretendo fazer, não. Né? Você vai dizer apenas o que você pretende abordar no seu trabalho. A escolha do tema de uma pesquisa em um curso de graduação ou de pós-graduação, não importa, né? Ela está relacionada à linha de pesquisa a qual você está vinculado ou à linha, né, do seu orientador. Eu sugiro que você procure um orientador, né, que tenha essa linha de pesquisa, porque vai ficar muito complicado a pessoa poder te orientar se ele não domina o assunto. Você deverá levar em conta, para a escolha do tema, a sua atualidade, ou seja, a atualidade do tema, né, a relevância do tema, o conhecimento seu, né, de aluno a respeito desse tema, a sua preferência e a sua aptidão pessoal para lidar com o tema escolhido. Então, quando você for resolver fazer um projeto, tenha em mente que você tem que ter afinidade com aquele material, com aquele conteúdo, com aquele tema, porque você vai precisar de várias horas desenvolvendo o seu trabalho, se dedicando a ele, e realmente, se você não tiver afinidade, fica um pouco mais complicado, né? Você já começa com um grau de dificuldade aí. Então, definido isso, você irá levantar e analisar a literatura já publicada sobre o tema. Essa pesquisa pode ser feita dentro do AVA, já tem um íconezinho ali que você consegue acessar a biblioteca, e na biblioteca você vai ter lá um banco de dados, que a gente já até apresentou isso em sala de aula, eu já mostrei para você, né, para vocês como é que pode ser feita essa pesquisa, né, nesse banco de dados que já está até disponibilizado pela instituição. Bom, em relação à delimitação do tema, né, é a definição de qual ou quais os enfoques do tema serão explicados no decorrer da pesquisa, porque você não pode colocar uma coisa assim muito abrangente, tá?
Então, a delimitação é indicar qual a abrangência do estudo a ser realizado, estabelecendo os limites do tema. Então, quanto maior a abrangência do tema, mais difícil será a sua compreensão conceitual. E quanto menor a abrangência, ou seja, inversamente, né, maior é a sua compreensão. Ou seja, é como se você se tornasse especialista daquele determinado assunto, ok? Mas tem que tomar muito cuidado, porque de repente, se a sua abrangência for muito pequena, você vai ter dificuldade para encontrar material para fazer a revisão bibliográfica. O problema ele tem que ser escrito em forma de pergunta. Então, é a formulação da problemática que será explorada a partir da delimitação do tema. Então, nessa etapa, você irá refletir sobre o problema que pretende resolver na pesquisa, se é realmente um problema e se vale a pena tentar encontrar uma solução para ele. Então, antes de você dizer o que você vai fazer, você precisa definir qual é o problema, né? Porque às vezes né, os alunos falam assim, professora, eu já sei o que eu vou fazer do meu trabalho. Eu estou pensando em fazer isso, eu falo, tá, e qual é o problema? E aí o aluno fica assim, como assim, qual é o problema? Eu falei, você está trazendo a solução de um problema que eu não sei qual é o problema. Você precisa definir primeiro qual é o problema, para depois você trazer a solução. Então, a pesquisa científica depende da formulação adequada do problema, isto porque o objetivo é buscar a sua solução. Então, como você vai apresentar uma solução se você não tem um problema? Então, o problema é uma questão não resolvida, ou seja, ainda não foi resolvida. É algo para o qual se vai buscar resposta via pesquisa. Bom, em relação à hipótese, quando houver, né? Quando couber, a gente até já falou sobre isso, né? Dependendo da pesquisa, da natureza da pesquisa, pode-se estabelecer hipótese, uma ou mais, né? Hipótese ou hipóteses. Ou seja, a possível resposta ao problema estabelecido a qual desejamos chegar. Então, como o nome está dizendo, você vai estar fazendo uma suposição. Uma hipótese é uma suposição. Pode ser que ela se concretize, pode ser que não. Então, trata-se de uma afirmação, uma suposição, que procura responder ao problema levantado quanto ao tema escolhido. Então, o transcorrer da pesquisa irá confirmar ou negar a hipótese levantada, né? Então, pode ser que essa hipótese seja confirmada ou não. Então, dependendo da complexidade do tema, ela pode ser dividida. A gente até falou isso anteriormente, né? Se a sua hipótese, se o seu problema for bem complexo, você pode abrir, né? E sair ramificando, né, essas hipóteses. Bom, a partir do momento que a gente tem um tema, foi definido qual é o problema e as hipóteses, né, e a delimitação do nosso tema, aí entra um objetivo. O objetivo é o que você pretende fazer na sua pesquisa. Então, definição com precisão e clareza das metas, propósitos e resultados concretos a que se pretende chegar. A especificação do objetivo de uma pesquisa responde a questões para quê e para quem. Então, quando você for escrever também, tenha bem claro, tenha em mente que você precisa responder também a pergunta o quê? O que você vai fazer? Então, o objetivo geral será a síntese, ou seja, o resumo do que se pretende alcançar, e os objetivos específicos explicitarão os detalhes e serão um desdobramento do objetivo geral. Então, eu tenho usado com vocês, né, aquela situação lá da pizza portuguesa, padronização da pizza portuguesa, que seria o tema, né, do nosso trabalho. O problema, né, seria como comprar uma pizza portuguesa e ficar satisfeito com o produto adquirido, né? E aí o objetivo seria padronizar, começando com o verbo no infinitivo, padronizar a pizza portuguesa, especificando massa e os ingredientes. E aí, no objetivo específico, né, você vai explicar detalhadamente o que você havia dito anteriormente, no objetivo geral. Então, seria quantificar os componentes da massa e o seu modo de preparo, depois especificar os ingredientes do recheio, os modos de preparo, e depois definir a montagem e assadura, sei lá, da pizza, ok? Então, os objetivos devem estar coerentes com a justificativa e com o problema proposto. A justificativa nós vamos falar logo a seguir, tá? Mas quando você for definir o seu problema, você tem que estar vinculando o objetivo com
quando você definir o objetivo, você precisa estar vinculando com o problema. E, ao mesmo tempo, com a justificativa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o enunciado dos objetivos deve começar com o verbo no infinitivo, a gente já falou sobre isso, né? Com verbos que terminam com a letra R, e aí ele coloca aqui vários exemplos, tá vendo? Do tipo de pesquisa que você vai fazer. Então, se for de conhecimento, de compreensão, aplicação, análise, síntese, avaliação, ele dá, né, esses exemplos de verbos que vocês podem estar utilizando. Em relação à justificativa, ela é por que você vai fazer o seu trabalho. Então, no caso da pizza portuguesa, por quê, né, nós estaríamos padronizando a pizza portuguesa? Por quê? Porque gera uma insatisfação absurda, porque as pessoas deixam, às vezes, de comprar em função do desconhecimento ou porque tem alergia, enfim. Né? Você tem que explicar e mostrar a relevância para a pessoa que está lendo o seu trabalho, qual é a relevância do seu trabalho. Então, nessa etapa, você irá refletir sobre o porquê da realização da pesquisa, procurando identificar as razões de preferência pelo tema escolhido e sua importância em relação a outros temas. Quando você for escrever, então, a sua pesquisa, você pergunte a si mesmo, o tema é relevante? E se é, por quê? Então, qual a importância do seu tema? Depois, quais os pontos positivos que você percebe na abordagem proposta? E, por último, que vantagens e benefícios você pressupõe que sua pesquisa irá proporcionar? Então, na hora que você for escrever a sua justificativa, tenta abordar, né, essas 3 perguntas. A justificativa deverá convencer quem for ler o projeto com relação à importância e relevância da pesquisa abordada. Então, isso aí a gente já havia falado anteriormente, né? A pessoa que vai ler o seu trabalho vai falar, nossa, realmente é interessante porque esse trabalho tem muita importância. Então, consiste numa exposição sucinta, ou seja, resumida, porém completa, das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa. E, além disso, a justificativa ela deve deixar bem claro, né, o estágio em que se encontra a teoria relativa do tema, as contribuições teóricas que a pesquisa deve trazer, a importância do tema do ponto de vista geral e a possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade abarcada pelo tema proposto. A justificativa não tem nada a ver com revisão bibliográfica. Então, a justificativa difere da revisão bibliográfica, por este motivo, não apresenta, em sua maior parte, citações e outros autores. Então, não é preciso você colocar lá a citação, ou seja, dizer que foi o fulaninho de tal, ou Beltrano que disse isso, isso e aquilo, ok? Diferente da revisão bibliográfica, que deve conter, sim, todos os autores de cada parágrafo que você citou, daquele conhecimento que você adquiriu de algum lugar, ou de livro, ou de uma revista, ou de um artigo, né, ou pesquisou na internet, não importa, você precisa dizer qual é a fonte. No caso da justificativa, não é essa a necessidade, ok? Portanto, quando se trata de analisar as razões por ordem teórica ou se referir ao estágio do desenvolvimento da teoria, deve-se ressaltar a importância da pesquisa no campo da teoria. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o referencial teórico, né, que vocês vão buscar lá no banco de dados que eu havia dito anteriormente, né, na biblioteca virtual, nos livros também, né, didáticos, que os professores devem ter disponibilizado durante o período de aulas para vocês, né? Enfim, isso seria bem interessante, né, que você faça essa pesquisa de acordo com, de novo, né, com a afinidade do tema, ok? Então, nessa fase você deverá responder as seguintes questões. Quem já escreveu e o que já foi publicado sobre o assunto? Que aspectos já foram abordados? Quais as lacunas existentes na literatura? Porque depois que você fizer essa revisão bibliográfica, né, que você fizer esse estudo, né, em relação à literatura já publicada, você consegue já responder essas questões. Pode objetivar, determinar o estado da arte. O que é estado da arte? Resumindo, em que pé as coisas estão. Quais são as publicações mais recentes, né, nos últimos 2, 3 anos? Né? Pesquisas de 10, 8 anos, 5 anos atrás, não vai falar sobre o estado da arte, porque você precisa de publicações mais recentes. Né? Ser uma revisão teórica ou uma revisão histórica.
Aí você fala, pô, uma revisão histórica? Pouquíssimos trabalhos dentro da engenharia vai usar esse tipo de pesquisa, né? Mas pode ser que a pessoa resolva fazer uma revisão histórica para ver qual fluido refrigerante, por exemplo, que foi utilizado, né, nos sistemas de refrigeração até hoje. Bom, em relação à metodologia, a metodologia é como você vai fazer o seu trabalho. Então, depois que você disse qual é o tema, fez as delimitações, trouxe, né, o problema, colocou as hipóteses, disse o que você vai fazer, né, o que você pretende fazer, e apresentou depois o estado da arte, apresentou o embasamento teórico, você vai dizer, né, para quem estiver lendo o seu trabalho, como você vai fazer isso. Então, aqui a gente vai falar sobre os tipos de pesquisa, né, em relação à metodologia. Então, explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata dos procedimentos técnicos, das modalidades de atividades, dos métodos que serão utilizados. Ou seja, na metodologia você vai ter que explicar de forma muito detalhada tudo o que você vai fazer no seu trabalho. Procura-se responder as questões o que, onde, como e quando você vai fazer o seu projeto, né, a sua pesquisa. Então, explicação do tipo de pesquisa que será feita, a gente vai falar sobre os tipos de pesquisa que existem daqui a pouquinho, né? Do instrumental a ser utilizado, ou seja, quais são os instrumentos, se você vai usar pesquisa, um questionário, entrevista, testes, experimentos, né? Se você já vai pegar dados que já foram coletados anteriormente, então, da forma de tabulação e o tratamento de dados. Isso quando se tratar de uma pesquisa que envolva dados e você vai precisar fazer um tratamento estatístico desses dados, tá? Tudo vai depender da natureza da pesquisa, do tipo de pesquisa e dos objetos propostos, ok? Então, vamos conversar aqui bem rapidinho sobre os tipos de pesquisa para você poder entender como você vai classificar o tipo de pesquisa em relação ao seu trabalho. Então, a primeira é a pesquisa quantitativa. Como o nome está dizendo, a gente vai pegar dados, quantidades. Então, tudo pode ser quantificável, ou seja, medido em números, tá? Significa traduzir em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. E isso vai requerer análise estatística, ou seja, vai precisar de tratamento estatístico, vai precisar que você utilize os modelos estatísticos para poder tratar esses dados, ok? Na pesquisa quantitativa, isso já não existe, você não vai ter esses dados estatísticos, ok? Então, é uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, vínculo indissociável que não pode ser traduzido em números, porque se for em números, ela passa a ser uma pesquisa quantitativa. Não requer o uso de análise estatística, claro, você não tem dados, você não tem números, então você não precisa tratar esses dados. A pesquisa também pode ser exploratória, visa proporcionar maior familiaridade com o tema, com vistas a torná-lo explícito ou construir hipóteses. Né? Como o nome mesmo está dizendo, você está fazendo uma pesquisa para explorar, para entender melhor aquele problema. Então, envolve levantamento bibliográfico, entrevista, análise de exemplos que estimule a compreensão. Assume, em geral, as formas de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. Dentro da engenharia mecânica, esse tipo de pesquisa exploratória ele não costuma ser muito utilizado, não. Depois, levantamento de campo. Quando a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Esse tipo de pesquisa também não é muito aplicado na engenharia. Pesquisa bibliográfica, quando elaborada a partir de material já publicado em livros, artigos, periódicos, material disponibilizado na internet. Esse tipo de pesquisa, ela acaba ocorrendo, ok? Mas, principalmente para poder verificar a utilização de um determinado equipamento, se é possível ou não, se é viável ou não, né? Como funciona um determinado componente do equipamento, enfim. Aí vem a pesquisa documental, quando elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico ainda. A outra pesquisa experimental, quando se determina um objeto de estudo, selecionam-se várias variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-se as formas de controle e as observações de efeitos que a variável produz no objeto. Ou seja, nesse caso aqui, a gente não tem muito conhecimento, né, do problema, e aí você precisa fazer um estudo para tentar identificar, né, quais são os critérios que você vai precisar analisar dentro do seu trabalho.
Por isso que ele fala, define-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Então, vamos supor que você tem o equipamento que ele está superaquecendo e você precisa investigar esse problema do superaquecimento nesse equipamento. Então, a sua pesquisa vai ser experimental. Bom, em relação àquelas pesquisas que a gente estava falando que precisava de tratamento de dados, né? A primeira coisa, a gente precisa também definir o que é população e o que é amostra. Eu acredito que em estatística vocês já devam ter estudado isso, mas vamos dar uma relembrada. Então, dependendo do tipo e da finalidade da pesquisa, é preciso que se determine o objeto de investigação. E a gente vai definir a população como sendo o conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica comum, sendo N o número total de elementos do universo ou população. Por que ele fala animados ou inanimados? Porque essas definições elas não são restritas apenas à engenharia. Então, a gente poderia estar definindo lá a população, vamos supor que a minha empresa ela produza eixos, né? E aí a minha população vai ser eixo com diâmetro nominal de tanto, né? Sei lá, de 1 polegada. E isso vai ser a minha população. E por isso que ele fala inanimados, ok? A gente vai definir como conjunto de elementos, animais, plantas, pessoas, né? Possuem características que serão objeto de estudo. A amostra, ela é parte do universo, ou seja, dessa população, escolhida por algum critério de representatividade. Ou seja, voltando para aquela situação do eixo, a amostra ela pode ser obtida não só a partir, por exemplo, vamos supor que a empresa produza esses eixos a partir de 10 tornos. E aí você vai selecionar, né, quando você vai pegar a amostra no torno A, no torno B, no torno C e assim sucessivamente, né? Torno 1, 2, 3, e você vai definir qual o horário que você vai pegar, então você precisa definir como vai ser feito a coleta dessas amostras, por exemplo, para obedecer esse critério aqui de representatividade. Você não pode pegar num torno só, né? E nem num determinado horário. Então, como é que vai ser feita essa coleta de dados? Ela deve se informar como se pretende obter os dados necessários para a resolução do problema. Então, nos casos de pesquisa de campo, por exemplo, os meios para obtenção dos dados devem ser a observação, o questionário e a entrevista. Então, a gente está falando aqui de algumas situações que não você pode, às vezes, de repente, pensar assim, Márcia, mas isso aqui eu não vou fazer uma entrevista, um questionário. Mas você pode pegar um formulário também de não conformidade, por exemplo, ok? Então, o questionário reúne uma série de questões que são apresentadas aos respondentes por escrito, ok? Você pode estar fazendo um trabalho também voltado à área da qualidade, ok? De satisfação de alguma coisa. Então, por exemplo, o questionário deve ser aberto, o questionário pode ser aberto, pouco ou não estruturado, ou fechado, estruturado. Então, no caso do questionário aberto, as respostas são livres. Você faz uma pergunta e a pessoa responde o que ela quiser, ok? No caso do fechado, não. Você coloca lá as alternativas. Sim, não, pouco, médio. Né? Você vai definir e a pessoa vai responder de acordo com as respostas que você apresentar. A entrevista, né, procedimento em que se fazem perguntas a alguém que, de forma oral, as responde. A validação do questionário, né, é importante submeter o questionário a testes prévios junto às pessoas competentes no assunto, antes da aplicação. Se necessário, faz-se as devidas correções. Por que isso? Porque, às vezes, por que ele coloca ali as pessoas competentes, né? Para que a gente não tenha problema em relação à resposta ambígua, por exemplo, ou para que o respondente consiga compreender exatamente o que você está querendo perguntar. Então, coleta de animais, plantas, substratos, fungos e bactérias, né? E observação e registro de dados do ambiente. Como que é feito esse tratamento de dados, então? Então, nessa sessão é explicado como se pretende tratar os dados a coletar, justificando, né, o tal tratamento. Os dados podem ser tratados de forma quantitativa através da utilização de procedimentos estatísticos, ou seja, você, com base, né, nos modelos estatísticos, vai precisar fazer esse tratamento de dados. Por quê? Porque nem sempre esses dados apresentam confiabilidade. Então, qualquer coisa, se você tiver dificuldade, eu sugiro até que converse com o professor da disciplina, que ele pode estar orientando melhor, ok? Também podem ser tratados de forma qualitativa, codificando-os, apresentando-os de forma
mais estruturada e analisando-os. Essa parte não se aplica muito, né, dentro da engenharia, mas é necessário falar, né, o Comitê de Ética de Pesquisa, né, o CEP, então ele fala da resolução 196 de 96, e diz que a pesquisa envolvendo os seres humanos, pesquisa que individual ou coletivamente envolva o ser humano de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de informações ou materiais. Então, pesquisa envolvendo coleta de animais silvestres, substratos, também devem ser encaminhadas para o CEP, né, para esse comitê. Dentro da Multibix, nós temos esse comitê de ética e pesquisa, que, no caso, se for tratar de uma pesquisa envolvendo vida, a gente precisa submeter ao comitê de ética e pesquisa. Então, o projeto deverá ser encaminhado após apresentado e aprovado pela banca e pelo orientador. Os alunos são os responsáveis pela pesquisa diante, né, do Conselho de Ética e Pesquisa. Em relação aos recursos, né, a previsão de custos que envolvem a pesquisa, a realização de pesquisa, precisa apresentar também o orçamento, e só será incluído se o projeto for enviado para alguma instituição financeira, para o caso daqueles projetos que precisam de recursos financeiros, ok? Bom, no cronograma, define-se a distribuição das tarefas e etapas que permitirão a disponibilidade de tempo para a realização das tarefas de toda a pesquisa. A distribuição das etapas devem ser distribuídas com datas limites por período, indicando, né, meses, anos ou até às vezes semanas. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, de como vocês vão fazer. Aqui, ele coloca aqui os meses, né? Mas, enfim, eu sugiro, ele coloca aqui como se a pesquisa fosse ser feita em um ano. Então, toma muito cuidado, porque às vezes, né, por exemplo, ele coloca aqui, ó, busca de material de referencial teórico. Você pode verificar que está durando o tempo inteiro da pesquisa. E aí fica meio complicado, porque olha só, o cara está buscando material teórico até no dia da apresentação da banca, não tem como, né? Porque depois, enfim, na hora que vocês forem para produzir esse cronograma, tem que ficar muito a tempo para verificar se cada etapa dessa daqui, né, se cada atividade dessa daqui, você consegue cumprir de acordo com o calendário, ok? Então, o que a gente tem aqui, ó? Por exemplo, né, começando no mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Ele coloca aqui um ano. Vocês não terão esse tempo todo para poder submeter o trabalho de vocês. Então, o cronograma, quando vocês entregarem, ele deve vir, né? Vocês vão entregar agora no finalzinho do semestre, por exemplo, em julho, né? Então, ele viria até agosto, setembro, outubro, julho, enfim. No mês de agosto, vocês têm que colocar atividades lá, como se vocês estivessem, por exemplo, buscando ainda o referencial teórico ou elaboração do projeto, enfim. Vocês precisam encaminhar essas atividades mesmo no período de recesso da instituição, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as referências. Ela segue, né, o formato da BNT e a gente vai falar depois mais detalhadamente como que deve ser, né, tanto a citação quanto como vai ser escrito. Eu sugiro que vocês peguem o manual, tá? E dêem uma lida, porque existe toda uma explicação detalhada, né, de como devem ser apresentadas essas referências. Então, no caso do apêndice, se houver, trata-se de um documento, texto, né, questionário, formulário ou outro material qualquer elaborado pelo próprio autor, ok? Tem que ficar bem claro isso aqui, ó. No caso de apêndice, foi quando você fizer esse material, ok? E vai ser apresentado desse jeito aqui, ó. Por exemplo, apêndice A, né, um questionário tal, né, que você vai colocar. No caso de anexo, então, de novo, o apêndice é preparado, né, foi preparado pelo autor. No caso do anexo, não. Você já pegou esse material de outra pessoa. Então, constitui-se em suportes para fundamentação, comparação, são elementos não elaborados pelo autor. Então, num apêndice, por exemplo, você vai colocar um ábaco, você vai pegar uma tabela que foi fornecida por uma norma, alguma coisa que não foi você que produziu, ok? Então, anexo A, documento do CEP, aprovação do projeto, por exemplo, que ele está colocando aqui, né? Porque esse documento não foi produzido por você, e sim pela instituição, por exemplo.
Bom, alunos, hoje nós vamos então vamos interromper agora a nossa terceira videoaula. Na próxima aula nós falaremos sobre normas para citação e referências bibliográficas, que vai ser a última etapa, né, do nosso projeto, ok? Eu sugiro que vocês escrevam, não deixem para a última hora, né, porque tem muita informação já foi dada aqui, e que as dúvidas, né, quanto mais cedo vocês forem cumprindo essas etapas, as dúvidas vão aparecendo, tá bom? Então, bom trabalho e boa sorte.